Aula 16 de cinemática. E o que vem aí pela frente hoje? O que vem pela frente é a velocidade vetorial. Fizemos várias aulas de vetores, fizemos exercícios sobre vetores. Vamos falar de velocidade vetorial e vamos resolver um exercício da escola naval. Mas um exercício bem legal. Vou resolver ele duas vezes. Eu vou resolver ele usando aquela sominha de vetores e depois eu vou usar aquela coisa de versores, que foi uma das últimas aulas de vetores nossa. Tá legal? E sem delongas, bora lá para nossa aula? Aula 16, como eu já havia dito, velocidade vetorial, e se você está aqui é porque você quer aprender física e está no lugar certo. Já aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo com quem você acha que precisa. E se inscreva no canal, é claro, tá? Então vamos lá, galera. Velocidade vetorial. Então vamos imaginar aqui uma bola de tênis. Para a gente ver a necessidade do vetor, nós já vimos isso, mas nunca é demais. Imagina essa bola aí, se eu disser para você que essa bola tem uma velocidade aí de 30 metros por segundo, né? Você sabe para onde ela está indo? É claro que não. É claro que não, porque essa bola pode estar descendo na vertical, subindo na vertical, pode estar chegando na diagonal. Você não tem a mínima ideia para onde essa bola está indo. A não ser que, junto com o módulo da velocidade, junto com a intensidade da velocidade, eu dê a sua direção e sentido. Agora você vai saber para onde ela está indo, tá? Porque ela poderia estar indo nessa direção e sentido, indicado aqui pelo vetor, ou ela poderia estar indo numa direção e sentido diferente. Ok? Oposto ao que eu indiquei. Ou ainda, ninguém sabe, essa bola pode estar subindo na vertical, ou até mesmo descendo. Eu só quero te mostrar aqui que dizer que a velocidade de 30 metros por segundo não é o suficiente. É o suficiente em algumas situações onde eu estou fazendo um tratamento vetorial, onde eu estou fazendo um tratamento escalar da velocidade. Então, em algumas situações funciona bem, mas nem sempre, porque velocidade é uma grandeza vetorial. Tá legal? E como grandeza vetorial, vamos trabalhar ela. Então imagine você uma trajetória qualquer orientada. Então tá aqui, essa é uma trajetória, ela está orientada aqui nessa direção e sentido. Ok? Vamos colocar uma origem. Coloquei a origem lá no começo, o zero, podia colocar em qualquer ponto. Vamos, sei lá, isso é um arco de circunferência, não importa. Ok? Vamos colocar um objeto aí. E a gente sabe que esse objeto tem uma posição e ele vai se deslocar. O que eu quero aqui é te mostrar a velocidade vetorial junto com a escalar, para a gente estar sempre relembrando e comparando as duas, né? Então vamos lá. Esse objeto tem uma posição. Que posição é essa? É a posição S0. Podia ser um número qualquer, contado a partir da minha origem. Da minha origem até aqui tem um valor medido em unidades de comprimento, que eu estou chamando de S0, posição inicial. Mas eu podia medir a sua posição vetorial. Qual seria a posição vetorial? É o vetor que sai lá da origem, né? É o vetor que sai lá da origem e chega à posição em que eu me encontro. Esse é o meu vetor posição. Eu vou chamar ele de R. R, símbolozinho de vetor, é assim que a gente trabalha com vetor, R0. Podia chamar de qualquer outra letra. Tá? É muito comum a gente chamar de R nessas situações. Então esse é o vetor posição R0. Aí esse objeto, ele se move, ok? E chegou em outra posição. Eu vou chamar essa outra posição de S, né? Então de 0 até aqui tem um valor S, ok? Mas eu também tenho um vetor, um novo vetor posição, que é o vetor R. Então eu tenho a posição inicial S0, a posição final S, que está em cima da minha trajetória, que são as posições escalares, mas eu também tenho as posições vetoriais. Você já aprendeu que a diferença entre S e S0 é meu ΔS. Então esse caminho aqui, que está entre S0 e S, é justamente o que eu chamo de deslocamento. Lembra disso? A gente fez isso para calcular a velocidade escalar. Agora, gente, da posição inicial até a posição final, eu tenho também um vetor. Esse vetor é meu deslocamento vetorial. Então veja, eu tive um deslocamento escalar e um deslocamento vetorial. O deslocamento vetorial, óbvio, é expresso por um vetor. E o escalar está aí na trajetória que eu pintei aqui para vocês.
Veja que eles podem ter comprimentos muito parecidos em algumas situações, mas até igual em algumas situações, mas nesta aqui fica claro que o deslocamento vetorial é diferente do deslocamento escalar, tá? Você também sabe medir muito bem esse deslocamento. Você pega o valor da posição onde você chegou, subtrai a posição inicial e você tem o teu deslocamento, o teu ΔS. Agora, aqui no vetor também, só que eu tenho que trabalhar vetorialmente. Por isso que a gente aprende a somar e subtrair vetores, né? Porque eu preciso. Quem é o ΔR aqui? Você está vendo que tem uma soma de vetores? Lembra da soma? Olha lá, eu peguei R0, na extremidade de R0 eu liguei ΔR e achei o R final, tá? Isso é uma soma de vetores, ou seja, o meu ΔR aí é o R final menos o R inicial, tá ok? Então eu tenho aí uma soma de vetores, R0 mais ΔR me dá R final. Liguei um vetorzinho no outro, como a gente já vinha fazendo, e o vetor soma é o que fecha a figura. Essa é a regra, que a gente chamou de regra da poligonal. Tá lembrado? Tá? Então fica que ΔR é igual a R menos R0. Em cima disso é o que a gente define as velocidades escalares e velocidades vetoriais média. Média, depois eu explico por que média. A gente já vem falando disso há algum tempo, mas eu falo novamente. Então, a velocidade escalar média é pegar o deslocamento escalar e comparar com o tempo. Ver quantos metros eu ando a cada segundo, quantos quilômetros a cada hora, quantos centímetros a cada minuto, não importa. Ok? Então, pego o deslocamento e comparo com o tempo, eu tenho a velocidade. Isso a gente já fez no começo do curso. Agora, a diferença do vetorial é que a velocidade vetorial média é o deslocamento vetorial no tempo. Ok? Não é um deslocamento escalar, é a única diferença. Tá indo? E como é que fica, professor? Fica assim, se a velocidade média é um vetor, ela tem que ter módulo, que é a intensidade, a magnitude do vetor, o quanto ele vale. Ela tem que ter direção e tem que ter sentido. Vamos ver se essas coisas estão aí? Módulo, quem é o módulo? Ora, o módulo do vetor velocidade média é o módulo do vetor deslocamento, o tamanho dele, a sua magnitude, comparado com o tempo que ele gastou para ter aquele deslocamento. Esse é o módulo do vetor, é dado pela essa expressão. A direção é a mesma do ΔR, né? Não faz sentido que a velocidade tenha uma direção diferente do deslocamento. E o sentido, obviamente, é a mesma coisa. Então, o sentido e o módulo, a direção e o sentido da velocidade média é a mesma do vetor deslocamento. E o módulo é o módulo do vetor deslocamento dividido pelo tempo. Tá legal? E isso é minha velocidade vetorial média. E a minha velocidade escalar média, que a gente já viu lá na aula 1, lá embaixo, nós estamos na aula 16. Tá legal? Dando continuidade aí, vamos falar da velocidade escalar e vetorial instantânea. É a velocidade que eu tenho em um determinado instante. Isso leva um pouquinho de trabalho para entender, por causa de uma matemática que tem por trás, mas vai ter uma aula específica sobre isso mais na frente, tá? Que a gente vai desenvolver cálculo de limite. Por enquanto, apenas você entenda que o que é uma velocidade instantânea? É uma velocidade que eu tenho num certo instante. Imagina que um carro está passando numa rodovia e você bateu uma foto e naquele instante você visse naquela foto a velocidade que ele tem. Então é aquela velocidade que o carro tem exatamente naquele instante em que a foto foi batida. A gente diz que velocidade é ΔS sobre ΔT. Mas quando eu quero ela no instante, essa conta tem que ser feita para um deslocamento no intervalo de tempo infinitesimal. Quando ΔT, a gente lê isso aqui como ΔT tende a zero. Então eu tenho a velocidade instantânea, ela é igual ao limite de ΔS ΔT quando ΔT tende a zero. E limite é um cálculo que vocês não aprendem no ensino médio na maioria das escolas. Já foi assunto, já foi tema do ensino médio, né? Conteúdo do ensino médio, mas não é mais. Então isso aqui a gente vai ver depois. Eu só estou te mostrando que a velocidade num determinado instante eu tenho que ter um intervalo de tempo que tende a zero. Tá? Aí a gente vai aprender como é que calcula limite. A velocidade vetorial instantânea também é esse deslocamento, né? Esse vetor variando no tempo, mas quando um tempo é infinitesimal, ele tende a zero. Então eu estou medindo alguma coisa, né? O carro está aqui,
deslocou um infinitésimo, né, algo muito pequeno, e eu medi a velocidade naquele infinitésimo de tempo. Tá legal? Então, limite nós não sabemos fazer, mas a gente sabe calcular a velocidade instantânea para um tipo de movimento muito específico. Esse a gente aprendeu porque não precisou usar limite. Esse a gente aprendeu. A gente sabe que a velocidade v num instante t qualquer, é a velocidade para aquele instante, pode ser dada por essa expressão. Isso a gente viu na aula 3 ou 4, tá? Que vocês chamam, né? Eu não gosto muito, mas de vovô ateu, né? Então a velocidade que eu vou ter é igual à velocidade que eu tinha no início, mais aceleração vezes o tempo. Tá legal? Essa me dá a velocidade em um determinado instante. Isso não é velocidade média. Mas essa expressão serve para um tipo único de movimento, chamado movimento uniformemente variado. É aquele que tem uma velocidade variável, mas a taxa de variação da velocidade, a nossa aceleração, ela é constante. Tá ok? Tá indo aí? Tá. E aí a gente vai estudar direitinho essa coisa de limite mais no final do curso. Bom, imagina um corpo aí numa trajetória circular em 3 posições diferentes, para a gente falar da velocidade instantânea. A velocidade em um dado instante, ela é sempre tangente à trajetória, tá legal? Depois eu vou mostrar um vídeo para você entender isso. Então olha só, naquele instante eu tenho uma velocidade v1. Digamos que o movimento fosse circular, esse arco fosse um arco de circunferência. Digamos que a velocidade fosse constante, então é um movimento circular uniforme. Mas olha só, a velocidade v2 não é a mesma de v1. Vetorialmente falando, não. Professor, uma pergunta. Mas você não acabou de dizer que o movimento é um movimento circular uniforme? Uniforme é que tem a velocidade constante. Sim, em termos de módulo, ela é constante se eu estiver falando da velocidade do movimento circular uniforme, que é um assunto nosso em breve, tá? Mas em direção e sentido, ela não é constante. A velocidade v1 não é igual à velocidade v2, falando em vetor, porque eles têm direção e sentidos diferentes, tá? Imagina a velocidade v3, ela também, digamos que elas fossem todas iguais, que o movimento, repito, circular uniforme. Então, se elas são todas iguais em módulo, mas elas não são iguais em termos de vetores. Os vetores têm direção e sentido diferente. Então, o módulo de v1 igual ao módulo de v2 igual ao módulo de v3. Claro, se o movimento, estou supondo aí um movimento circular uniforme, que é assunto mais à frente. Estou supondo isso. Mas eu não posso dizer para você que o vetor v1 é igual ao vetor v2 igual ao v3. Por quê? Vetores para serem iguais, lá nas primeiras aulas de vetores, depois eu vou deixar a playlist para você clicar nela e ver a aula se você não viu ainda. A velocidade v1 e v2 e v3 são diferentes, porque vetores para serem iguais, não basta ter o mesmo módulo, eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido, o que não é o caso aqui. O que eu estou mais querendo aqui, galera, é mostrar para vocês que a velocidade instantânea, ela é sempre tangente à nossa trajetória. E a gente vai ver isso num videozinho bacaninha. Bora lá? Veja aí que videozinho legal, galera. Dá até pra gente dar um passo à frente lá em dinâmica, você vai ver isso também. Né? Você tem uma bolinha girando aí em movimento circular, e em algum momento não tem mais nada que eu obrigue a fazer um movimento circular, então ela sai pela tangente. Então a sua velocidade é sempre tangencial. Então vamos lá, galera. Vou falar de velocidade relativa e vamos fazer exercício para pôr em prática essa coisa de velocidade vetorial. Ver como é que a gente trabalha com isso. Velocidade relativa, tá? Então eu vou te mostrar que eu posso trabalhar com a velocidade relativa, algumas vezes tratando ela como se fosse um escalar, mas sempre lembrando que velocidade é um vetor. E em situações, como eu vou fazer do exercício da escola naval já, tem situações que eu sou obrigado a usar o caráter vetorial da velocidade. Então vamos lá. Imagine 2 carros numa mesma trajetória, numa mesma direção, e esses carros com velocidades o carro que está atrás eu chamei de A de amarelo, a 30 metros por segundo, e o que está na frente eu chamei de V de vermelho. Então a velocidade VA, que é a velocidade V do carro amarelo, é 30 metros por segundo, a velocidade do carro vermelho, V
de V de vermelho é 20 metros por segundo. E fica claro aqui que nessa situação existe uma aproximação entre os carros, correto? Então o que eu quero perguntar é o seguinte: alguém que está no carro vermelho, tomando como referencial, qual é a velocidade que ele vê o carro A? E depois eu quero fazer a pergunta: alguém no carro A, tomado como referencial, como ele vê o movimento do carro vermelho? Ok? O que eu estou falando aqui? De velocidade relativa, que é muito útil para nós. Então vamos lá. Velocidade relativa, talvez a sua experiência já deva ver que como o carro amarelo se aproxima do carro vermelho, mas ele não está parado, então essa velocidade relativa é a diferença entre eles. Talvez o seu cotidiano já tenha lhe dito isso. Talvez você tenha batido o olho aqui e falado, ó, se esse cara anda 30 metros em um segundo, mas esse não está parado, ele anda 20 metros por segundo, eles só se aproximam 10 metros a cada segundo. Faz sentido? Tá? Então eu posso dizer, é assim que a gente usa a notação, que a velocidade de A em relação a V, tomando V como referencial, né, alguém que está no carro vermelho olhando para o carro amarelo, é dado por VA menos VB, menos VV. Tá? Se eu fizer essa continha, você vai ver que quem está no carro vermelho vê o carro amarelo se aproximando a 10 metros por segundo. Tá? 10 positivo, porque o sentido positivo é o sentido da orientação. Ok? Mas e se eu quisesse calcular a velocidade do carro vermelho em relação ao carro amarelo, tomando o carro amarelo como referencial? Alguém que está no carro amarelo, como é que ele vê o carro vermelho? Se você estiver no carro amarelo, não olhar para as laterais, se concentrar só no carro vermelho, você está se aproximando, mas na verdade você sente ele como se ele viesse de ré para você. É isso que você vê, tá? Então você vai fazer a velocidade do carro vermelho, tomando o amarelo como referencial, um observador no carro amarelo, vai ser velocidade do vermelho menos o do amarelo, 20 menos 30, vai dar o mesmo resultado, só que vai dar menos 10. Por que menos 10? Porque o carro amarelo vê o carro vermelho andando no sentido oposto, na direção dele, no sentido contrário à orientação aqui, ó, a trajetória. Tá legal? Foi? Então é fácil. E veja que eu não foi necessário usar o caráter vetorial da velocidade. Por quê, professor? Porque nós estamos numa mesma direção. A gente vai fazer isso muitas vezes usando, por exemplo, conservação da quantidade de movimento. Tem situações que eu posso usar ele como se fosse escalar. Tem situação que eu tenho que usar vetor. Não tem saída, tá? Vamos dar mais um exemplo. Virei o carro vermelho. E agora, quem é a velocidade relativa? Vamos de novo, mesmo raciocínio. Ó, a velocidade do carro A, tomando V como referencial, é VA menos VV. Ok? VV quer dizer velocidade do carro vermelho. Vamos lá, fazendo essa conta, 30. Veja bem, como o carro vermelho está no sentido contrário da orientação, eu coloquei essa velocidade como negativa. Essa velocidade fica positiva, essa fica negativa. Então fica 30 menos, quem é a velocidade do carro vermelho? Menos 20. Menos com menos é mais, 30 mais 20, 50. E a nossa experiência, o nosso cotidiano mostra isso, né? Quando você está num ônibus, num carro, num trem e um passa pelo outro, não parece que está mais rápido? Parece. E relativamente está mais rápido. Em relação ao solo, não. Eu mantenho a velocidade de 30, outro mantém a velocidade de 20, mas A em relação a V tem uma velocidade de 50. Veja que quem está no carro vermelho, que é o meu referencial, tomei VA em relação a V, tomei o V como referencial, quem está no carro vermelho vê o carro amarelo se aproximando a 50 metros por segundo, no sentido da orientação, por isso deu positivo. Agora, quem está no carro amarelo vai ver o vermelho andando no sentido oposto, na mesma velocidade, né? Então, qual é a velocidade do carro vermelho em relação ao carro amarelo? É a velocidade do vermelho menos V do amarelo. Sempre menos, ok? E aí vamos lá, usando o sinalzinho, porque eu vou adotar essa velocidade como negativa, porque ela está no sentido contrário. Então fica menos 20 menos a velocidade do A, que é 30. Então fica menos 20 menos 30. Isso vai dar menos 50, né? Então o carro amarelo vê o vermelho andando no sentido contrário e o amarelo no sentido da orientação. A velocidade relativa, obviamente, é a mesma, só tem sentidos opostos. Uma dá 50, outra dá menos 50. Veja que nos dois exemplos que eu dei, eu usei a velocidade como sendo um escalar.
Agora, olha o que a Escola Naval faz com a gente. Vamos ler a questão da Escola Naval aqui e vamos resolver. 2 navios da Marinha de Guerra, as fragatas Independência e Rainmaker, encontram-se próximos a um farol. A fragata Independência segue em direção ao norte, com velocidade de 15 raiz de 2 nós. E a fragata Rainmaker em direção ao nordeste, com velocidade de 20 nós. Considere que ambas as velocidades foram medidas em relação ao farol. Então, vão medidas em relação ao mesmo referencial. Se na região há uma corrente marítima de 2 nós, no sentido norte-sul, qual o módulo da velocidade relativa da fragata Independência em nós em relação à fragata Rainmaker? Tudo bem? Então, no fundo, resumindo, eu quero qual é a velocidade da fragata Independência em relação à fragata Rainmaker, igual a velocidade do carro amarelo em relação ao carro vermelho. A diferença é que elas não estão numa mesma direção. Aqui estão as alternativas, tá? Vamos lá. Então, as alternativas são A10, B12,3, C13,7, D15,8 e a E16,7. Mas tá aí. Bom, eu pus aqui para nós a rosa dos ventos, aqui para vocês, para a gente tomar como referencial, né? O norte para cima, o sul para baixo. O nordeste forma aqui 45 graus. Então, vamos fazer o desenho. O vetor aqui, amarelo que eu estou desenhando, eu estou colocando a velocidade da fragata Independência, tá? Ela tem 15,2 nós de velocidade na direção norte, olha lá, direção em sentido norte, tá aqui. E a outra fragata, eu fiz um vetor azul, tá na direção nordeste, que forma 45 graus ali, e ela tem um módulo de 20 nós. Essa é a velocidade delas, tá ok? Entre elas existe um ângulo de 45 graus que você vê aqui por causa da rosa dos ventos. Se você não sabe disso, olha para cá, beleza? Professor, ainda tem uma correnteza aí. Nós vamos desprezar a correnteza. Gente, quando eu tenho 2 corpos se movendo em um meio que também se move, a velocidade relativa deles não muda. A velocidade relativa entre 2 carros, não importa se a Terra está se movendo ou não, porque todos eles são influenciados pela mesma velocidade da correnteza. Então a velocidade da correnteza que ele deu vai afetar a velocidade em relação à Terra da fragata Independência e da Rainmaker igualmente. Como as duas são afetadas igualmente pela mesma correnteza, eu posso esquecer aquele papo de correnteza e trabalhar só com as velocidades. Tá legal? O que eu quero? Calcular a velocidade, né? A pergunta está aqui. A velocidade da fragata Independência em relação à Rainmaker. Em cima do que eu já havia falado, qual é a velocidade de A em relação a B? VA menos VB. Qual é a velocidade de B em relação a VB menos VA? A velocidade da Independência em relação à Rainmaker é a velocidade da Independência menos da Rainmaker. O problema nosso é que aqui não dá para usar escalar. Não dá para dizer, chama uma de positiva e outra de negativa, entendeu? Aqui não vai dar certo. Eu vou ter que fazer um tratamento vetorial. E eu já vou começar a mexer com esse tratamento vetorial, porque a gente gosta muito de somar vetor, que é mais fácil. Então, o que é uma subtração? É uma soma com o oposto do outro vetor. Então, subtrair a velocidade de I em relação da velocidade de R, vetorialmente, é pegar a velocidade de I e somar com o menos VR. O que é o menos VR? É o vetor velocidade da Rainmaker, que tem o mesmo módulo, a mesma direção, no sentido oposto. Então, eu vou resolver o exercício fazendo esta soma de vetores. Eu vou fazer ele 2 vezes. Eu vou fazer de uma maneira que você pode achar difícil, mas ela é importante que seja entendida. E depois nós vamos fazer usando os versores, que é uma das nossas últimas aulas de vetor. Tá legal? Então, fazendo aí. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse vetor que apontava para cima, aqui nessa direção e sentido, e apontei para baixo. Mantive ele no mesmo tamanho, mesmo módulo, os 20 nós, só que apontei ele para baixo. Só que eu não posso mais chamar ele de VR. Ele tem sentido oposto, então ele é menos VR. E eu vou fazer a soma desses 2 vetores.
porque é o que eu tenho aqui, ó. V de I em relação a R é VI mais o oposto de VR. Tá indo? Espero que sim. Como é que eu faço essa soma? Traça retas paralelas, nós vamos usar a regra do paralelogramo. Eu vou traçar uma reta paralela, aqui ó, o vetor amarelo, que é da fragata Independência, e uma reta paralela da fragata, velocidade da fragata Rainmaker, na extremidade do outro vetor. Forma o que a gente chama de um paralelogramo. Vimos isso também em aulas anteriores, vou deixar tudo aqui para você. Se você perdeu a aula, você vai lá, porque fazer isso aqui sem entender como é que somos vetores é impossível. Tá? A soma do vetor é essa diagonal, e esta soma desse vetor é VI em relação a R, ok? Se eu calcular ela, eu terminei o exercício. E como é que eu vou calcular ela? Simples. Perceba que esse ângulo de 45 graus, se este cara é paralelo a esse, e aqui é uma mesma direção, perceba que o ângulo aqui embaixo que eu estou apontando, ó, é o mesmo ângulo aqui em cima. O que eu vou usar para calcular ele é a lei dos cossenos, né? A lei dos cossenos, ó, eu vejo um triângulo aqui e eu conheço esse lado vale 20 nós. Eu conheço esse lado porque esse lado é exatamente o tamanho deste vetor, né? O nosso paralelogramo, que vale 15 raiz de 2, ó. Então esse lado tem a intensidade do vetor da fragata Independência, o amarelo. E este lado tem o tamanho de 20 nós da fragata Rainmaker. Eu tenho dois lados conhecidos. O ângulo entre eles, consigo calcular o outro lado do triângulo que está faltando pela lei dos cossenos, que também está lá nas aulas de vetor, tudo está lá. Está aqui, escrevi a lei dos cossenos, galera. A lei dos cossenos fica assim, ó, pega um lado do triângulo ao quadrado, mais o outro lado do triângulo ao quadrado, que são as duas velocidades, menos 2 vezes um lado vezes o outro, vezes o cosseno do ângulo entre os dois lados conhecidos. Os dois lados conhecidos são esse, o cosseno do ângulo é o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Tudo isso vai me dar o lado oposto ao quadrado. É a lei dos cossenos. Mas eu quero o lado oposto e não ele ao quadrado. Então eu tiro a raiz quadrada de tudo isso. Verificou? Tranquilo? É a lei dos cossenos. Nós vamos fazer de novo esse exercício de um outro modo. Tá? Se é a lei dos cossenos, cair uma conta, é só fazer a conta, né, galera? Eu fiz a conta aí para vocês, né? Esse cara aqui dá 400, esse dá 450 e essa brincadeira aqui dá 600. Então, resolvendo isso, dá a raiz quadrada de 250, tá legal? Que é exatamente 15,8 nós e tá lá na alternativa D. 15,8 tá na alternativa D. Bacana? Então tá aí resolvido uma questão da Escola Naval. Não lembro o ano, mas também não importa. Bora refazer essa questão novamente? Então vamos lá. De novo, mesma coisa. Só que agora usando o que a gente chamou de versores. Veja como vai ficar muito mais fácil, muito mais fácil. Então eu tenho um vetor aqui, outro aqui. Aqui é a velocidade da Rainmaker, aqui é a velocidade da fragata Independência. Quero ver a velocidade relativa entre elas, a gente já viu isso. Então eu vou colocar aqui um eixo X, está aqui de preto, talvez está fraquinho para você enxergar, mas tem aqui um eixo, não queria que ele aparecesse muito, e aqui um eixo Y. E veja que a velocidade da fragata Independência, ela está totalmente na direção do eixo Y. Agora esse cara não. A Rainmaker, ela tem uma componente que eu posso projetar aqui e ela tem uma componente no X, tá? E ela também jogo lá, ela tem uma componente no eixo Y. Então ela tem uma sombra aqui, uma componente aqui, uma projeção aqui no eixo X, que eu vou medir pelos versores I e depois aqui eu vou medir pelo versor J. Então eu vou escrever esse esse vetor da fragata Rainmaker com os versores na direção X, que é o I, e o versor na direção Y, que é o J. Então vamos escrever lá. Primeiro a velocidade da independência. A independência só tem velocidade na direção Y. A direção Y eu chamo de versor J. Então ela tem um valor de 15 raiz de 2 nós.
na direção J, que é a direção do eixo Y, na direção do versor, né, J, que é a direção do eixo Y. Já a outra fragata, a Rainmaker, dá um pouco mais de trabalho, porque esse cara é um cateto, aqui também tem 45, adjacente a 45, né? E aqui, esse cara é um cateto oposto a 45, também adjacente a 45 aqui, né? É tudo igual. Então, o que acontece aqui? Eu tenho que multiplicar pelo seno ou cosseno de 45, que é o mesmo valor. Vamos lá explicar. Na direção I, que é um versor no eixo X, é esse cara aqui, ó. Este cara aqui, quanto ele vale? Ele vale a hipotenusa vezes o cosseno do ângulo de 45. Então tá aqui, a hipotenusa é 20, porque ele vale 20, e o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Esse é o tamanho desse cara. Então eu estou escrevendo esse vetor pela soma das suas componentes na direção do versor I e na direção do versor J. O mesmo que dizer na direção X e Y. Ok? Mesma coisa do outro lado, porque o ângulo é 45, né? Seno e cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então vai dar a hipotenusa vezes seno ou cosseno, tanto faz, de 45. Então a velocidade da fragata em dependência é 15 raiz de 2 na direção do versor J, que é o eixo Y. E aqui a velocidade da Rainmaker é 20 raiz de 2 sobre 2 na direção I, somado com a velocidade que ela tem na direção do versor J, que é 20 raiz de 2 sobre 2. É lógico que esse 20 dá para dividir por 2, a conta fica mais fácil, né? 10 raiz de 2, 10 raiz de 2, ok? Então eu tenho esses valores aqui, ó. 10 raiz de 2, 10 raiz de 2. E veja como ficou mais fácil agora fazer. O que eu quero calcular, afinal de contas, é VI menos VR. É só pegar 15 raiz de 2J e subtrair 10 raiz de 2I mais 10 raiz de 2J. Ok? Tá lá. Então quem é VI? 15 raiz de 2J. Subtrai quem? 10 raiz de 2I menos 10 raiz de 2J. Ó, tem um menos aqui, que você faz a distributiva, fica tudo menos. Tá legal? E esta soma fica tranquilinho. Vamos lá, na direção I primeiro, vai sobrar só esse cara, né? Ó, na direção I só tem esse cara, J tem 2. Na direção I tem só o 10 raiz de 2I. Tem um menos aqui, então vai ficar menos 10 raiz de 2I na direção do versor I, que pertence ao eixo X. E aqui, 5 raiz de 2J, porque vai ser 15 raiz de 2 menos 10 raiz de 2J. Isso vai dar 5 raiz de 2 na direção do vetor J. Essa é a velocidade relativa, é o vetor velocidade relativa entre a fragata Independência e a fragata Rainmaker. Mas quanto ele vale, afinal de contas, esse vetor, professor? Calcula o módulo dele. Se você tem as suas componentes, se você sabe quanto ele vale no eixo X e no eixo Y, você calcula sempre as suas componentes por Pitágoras. A gente cansa de fazer isso, né, galera? Eu tenho uma componente em X, uma componente em Y, eu calculo Pitágoras e eu vejo quanto ele vale. Então esse cara 10 raiz de 2 está aqui ao quadrado, mais 5 raiz de 2 ao quadrado, raiz quadrada me dá a hipotenusa, que é o módulo deste vetor velocidade relativa da independência em relação à Rainmaker. Viu que trabalho importante? Dependendo do concurso que você vai fazer, vou fazer Enem, você não vai precisar disso. Eu sei disso, muita gente está assistindo o vídeo aí, eu vou fazer Enem, você não vai precisar disso no Enem. Você não vai usar versores no Enem. Mas você vai fazer o quê? Você vai fazer escola naval? Você vai fazer IME? Mesmo a AFA, que não cai diretamente, eu não lembro de nenhuma questão na AFA que eu tenho que usar versores, mas posso usar em algumas situações e facilitar o meu cálculo vetorial, tá? Gente, se eu fizer essa continha aqui, eu fiz para vocês, dá 200 mais 50, dá 250, é óbvio, vai dar a mesma coisa, 15,8 nós, é o módulo. Tá legal? Trabalho bacana, né? Não vale aí você curtir? Curte, compartilha, se você compartilhar é legal, tá? Mas se você curtir e se inscrever no canal é uma baita de uma ajuda para um trabalho muito bacana que está sendo feito aqui com muito carinho para vocês e de graça. Tá legal? Então é a alternativa D, turminha bacana.
Então pensa bem aí em curtir, compartilhar, se inscrever no canal, você está me ajudando e não vai pagar nada, turma. Então é isso. Abraço, até mais ver.